Regi, estão fazendo muita pergunta aqui. Leclerc, o campeonato já era? Não era, não era. Ainda tem muito chão, tem muita lenha para queimar, porque assim, depois de 3 ou 4 corridas nesse ano, a gente já tinha pensado que o campeonato já era para todos, que o Leclerc ia ganhar. Então, vamos esperar. Tem muita... É lógico, tem acontecido muita coisa. Eu estou na Itália aqui, você não tem noção. Eles estão falando, o dono da equipe aqui falou exatamente nessas palavras. Poxa, pelo menos ontem não quebrou. Então, eles não estão com muita confiança né, nessa coisa dos motores não quebrarem ou de algumas coisas a mais quebrarem. Então, o carro da Red Bull está super forte nesse quesito, mas também vai passar por dificuldades durante o ano. O campeonato é feito para isso, né? Você vai ver que tem muita gente aí que vai passar por dificuldade ainda em termos de confiabilidade de peças e vai ter que largar lá para trás. Então tem muita coisa para acontecer. Só lembrando a vocês que na terceira corrida do ano, o Leclerc tinha 46 pontos de vantagem para o Verstappen. E hoje o Verstappen tem 49 para o Leclerc. Vamos lá. É isso. Ainda assim, eu acho difícil uma virada, porque por mais que as outras melhorem, a Red Bull também vai evoluir. Na verdade é o seguinte, o carro dela nasceu bem, os caras mandaram muito bem, e a tendência é todo mundo evoluir. Né? Mas, enfim, o campeonato não terminou, não. E o pessoal novamente perguntando por que se dá o porpoising. É a mudança de regulamento e a turbulência que se dá com o carro asa em algo desconhecido. A gente ainda não sabe a causa dele por essa turbulência que ele entra numa faixa de ondulação praticamente, mas não tem a solução para isso ainda. Não se sabe exatamente o que causa isso e, portanto, não conseguem solucionar. Essa semana, a Autosport inglesa fez uma publicação muito bacana, mas assim, confesso que para mim é bem difícil entender direitinho aquilo, mas eles tentavam explicar a diferença entre o porpoising e o bouncing. Uhum. Né? Você consegue explicar isso para a gente? O bouncing nada mais é assim, para você tem que explicar, essa é uma explicação um pouco mais técnica, então o bouncing, você tem molas no carro, então você nunca vai ter uma reta tão plena que não tenha uma ondulação. Então, o carro, ele vem na reta e quando ele passa nessa ondulação, o bouncing é o que a mola e o amortecedor fazem assim. Então, esse é o bouncing. O carro sobe, desce, comprime e volta ao normal. O porpoising, ele vem por uma turbulência aerodinâmica e ele vem balançando. Você não tem o controle disso. Não é só a parte mecânica. Você consegue, através da parte mecânica, reduzir ou aumentar, mas ele vem chacoalhando por algo desconhecido que eles ainda não sabem de que parte que vem, mas lembrando que na Fórmula 1 eles colocaram o efeito asa, que é para tentar gerar aerodinâmica no carro. Novamente eu volto a repetir. O que é a aerodinâmica do carro? É o contrário do avião. O avião, quando ele vai sair, o cara coloca a potência na turbina, a asa faz assim e o avião sobe. O contrário, a Fórmula 1, quando ele vai pegando velocidade, ele joga para o chão. E o que eles querem com o efeito asa? Eles querem fazer com que um carro dependa só de si mesmo e não do outro na frente. Então, que ele consiga seguir o carro. Eles não conseguem fazer isso porque a gente está falando de 300 km por hora. Por que um carro de Fórmula 4 consegue seguir mais? Porque a asa não tem tanto efeito. O carro chega a 180, 200, 220, mas não 340, 50, como no caso de uma Fórmula 1. Então, é difícil. Isso aí não vão conseguir nunca. Vão falar, mas lá nos anos de 1980 os carros seguiam um ao outro, mas a Fórmula 4 de hoje em dia anda quase na velocidade que andavam, né? Tudo bem, o carro lá atrás tinha 600, talvez comparar a Fórmula 4 é um pouco demais. Mas o efeito da aerodinâmica de hoje em dia é muito mais eficiente.
Então, eles não vão conseguir destruir isso, mas estão tentando. Então, aí está uma explicação. Então, imagina o seguinte, o bouncing existia antes dessa mudança de regra. Já existia. Bouncing Tá, sempre existiu. O existiu carro, sempre. a cabeça mexer assim, isso tudo é bouncing, isso tudo né, você tem um amortecedor, você tem uma mola, hoje você tem a barra de torção dentro do chassi, tudo mexe. Então, assim, você pegou um buraco no meio da marginal para você que mora em São Paulo e o carro mexeu, isso é bouncing, entendeu? Isso não tem mas o bouncing sempre aconteceu e para quem anda de kart, sai de lá e fala assim, ai, meu antebraço, ou ai, meu pescoço, tal, é por causa do bouncing de um carro super duro.